Bom, boa noite. Eu gostaria de saudar a todos os presentes aqui e dizer que é um motivo de honra e de grande alegria para mim perceber sempre nomes novos na nossa nominata de participantes. E é uma nominata, Marina, que não é gaúcha, mas é uma nominata nacional. A gente costuma aqui ter professores de outros estados, de outros programas de pós-graduação participando dos debates. Algumas vezes também nós temos a participação de pessoas de outros países de língua hispânica, não só latino-americanos, mas também vindo da Espanha. E isso mostra assim, um pouco do acerto nos temas e nos convidados que a gente tem recebido no seminário permanente. Esse é um projeto, como eu costumo dizer, que surgiu a partir do interesse, da motivação de alguns doutorandos, que hoje são doutores, que hoje são egressos do programa de Ciências Criminais da PUC, com boas pesquisas interessantíssimas. Nós teremos a oportunidade de ouvir um deles, que se chama Guilherme Seolim, que escreveu um trabalho muito rico em termos de revisão bibliográfica e pensamento sobre cegueira deliberada. Esse encontro ainda acontecerá nesse semestre, então já deixo aqui um pouco o convite a todos e passo para uma breve apresentação da professora Marina. A Marina é precursora em várias frentes, não só na advocacia penal empresarial e agora também nessa intersecção muito forte com o sistema de compliance, mas também em algumas pesquisas, como fez no doutoramento. Eu acredito que lá por no início dos anos 2000, uma pesquisa sanduíche na Universidade de Munique, que tinha como das suas grandes estrelas, dos seus grandes juristas na matéria penal, o professor Klaus Roxin, que recebeu a pesquisa da professora Marina, que se desenvolvia na USP, com uma pesquisa, uma estadia de investigação em Munique, onde foi, entre outros temas, foi estudado também a questão da imputação. Então, dá para dizer que a Marina estuda o problema da imputação em direito penal há mais ou menos uns 15 anos. Não é de hoje. E tem uma riqueza muito grande ao observar esse fenômeno, como a gente vinha conversando, quem já estava aqui na sala, que é uma observação que não é só do law in books, mas é muito também do law in action, que é o direito ativo, o direito na prática, aquele direito como ele se concretiza, alguns pressupostos que às vezes são pensados para outros contextos, e a prática sempre nos surpreende. O direito penal empresarial, por excelência, é sempre um espaço contíguo a várias outras áreas de intervenção, direito administrativo, direito ambiental, o tributário, e aqui muito nítido o societário, a boa governança, e uma área que nem mesmo do direito que é a gestão. Marina, assim, é um orgulho para mim te receber aqui, é uma felicidade para mim te receber aqui. Tens pesquisas muito interessantes, teu tempo de coordenação na especialização de compliance do INSPER também permitiu pensar outras questões com mais profundidade, mas te sinta que bem recebida e saudada, não só pela profissional de alta qualidade que você é, mas também por uma característica pessoal que é levada a profissional, que é uma leveza no existir e no estar com as pessoas, uma alegria de estar com as pessoas e uma mente inteligente e sempre inquieta para pensar ideias que às vezes são colocadas como um standard, né, o que a gente chama de senso comum teórico. Você sempre tem uma capacidade que eu já presenciei algumas vezes no IEC e em outras lives, em bancas de mestrado também, de buscar uma perspectiva diferente de análise das questões que às vezes são colocadas para nós como se fossem um lugar comum que não pudesse ser pensado de outra forma. Isso já me instigou muito a reflexão e tenho certeza que vai instigar a reflexão aqui dos nossos participantes. Esse encontro, Marina, costuma ser assim,
A gente sai daqui quando acaba o encontro e passa o resto da semana debatendo o que foi dito aqui. E às vezes as ideias são muito diferentes, né? Às vezes os professores que se seguem vão trazendo ideias que são muito diferentes. Então, por favor, se sinta muito bem recebida entre nós. É um prazer receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Bom, Marcelo, obrigada pelas palavras. Na verdade, eu que estou muito honrada desse convite, fiquei muito feliz. Estou aqui mais por e tudo que você disse com certeza se deve à grande amizade que a gente tem. Então, assim, eu queria agradecer muito o convite, dizer que as expectativas são muito maiores do que efetivamente a gente vai colocar aqui, mas enfim, eu queria agradecer todo o Instituto na sua pessoa, queria agradecer as pessoas que estão aqui me acompanhando também esse encontro, dizer que infelizmente a gente está online, mas felizmente também porque a gente consegue ter mais gente e mais pessoas participando. Então, falta abraço, mas sobra presença. Então, esse calor todo, né, a gente pode levar e agradecer muito essa oportunidade. O assunto, eu já vou passar direto para o assunto, que é um assunto que eu tenho pensado muito, já faz algum tempo, e aí o Marcelo me instigou, que ele fica me instigando também a pensar nas coisas. Ele me instigou a pensar nisso e falou, eu falei, então vamos lá, eu vou concluir algumas questões do que eu estava estudando e tentar falar um pouco sobre isso. Então, eu já adianto para vocês que vocês fiquem super à vontade, todo mundo, para colocar questões. Eu quero que vocês me digam o que acharam, o que vocês pensam desse assunto, como que pode estar tudo errado que eu falei, porque eu acho que é importante a gente fazer esse debate. Tem em Munique, tinha, na época em que eu estava lá, um seminário de quinta-feira, e eu escrevendo sobre isso, hoje eu fiquei pensando nesse seminário, que é o Donnerstag Seminar, que os pesquisadores vão até lá para colocar os temas das pesquisas e as conclusões parciais para que todo mundo debata aquele assunto, ele volte e continue estudando e aumente o espectro de racionalidade do trabalho dele. Então, eu queria que a gente tivesse aqui algo parecido, assim, que vocês possam me dizer o que pensam e que a gente possa evoluir aqui. Eu também quero aprender um pouco com as questões que forem colocadas. Então, eu vou fazer uma explanação que eu quero responder a seguinte pergunta, tá? A minha pergunta é: o compliance officer no Brasil, que não é executivo, administrador, responde por atos de corrupção e lavagem de dinheiro em uma companhia na qual o programa que ele implantou e ele monitora estava vigendo. Então, eu tenho esse espectro, tá, pessoal? Eu não vou abrir, eu não quero pensar em mais nada, eu só quero pensar nesse espectro. Então, a minha fala hoje vai ser em cima disso. Qual responde criminalmente, e aí eu estou falando de uma responsabilidade comissiva por omissão, o compliance officer de uma companhia, e eu quero só 2 crimes, tá? Eu estou falando de corrupção e lavagem de dinheiro. Então, o que eu vou tentar responder é essa pergunta hoje. E fundando em alguns paradigmas que eu pensei e que eu acho que são relevantes para a gente entender como que a gente pode imputar uma conduta penal para o compliance officer. Então, assim, inicialmente, e como que eu vou fazer esse giro metodológico para a gente pensar na estrutura dessa imputação? Primeiro, eu quero trazer para vocês a natureza do compliance, na minha opinião.
que é o compliance? O que é um programa de compliance? E aí eu li inúmeros textos de criminalistas falando sobre isso e eu tenho sérias reservas sobre o olhar que o criminalista tem em relação ao compliance. Por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente o criminalista ele vê o compliance na perspectiva penal. Qual é a perspectiva penal? Prevenção à responsabilidade dos gestores. Então, o compliance tem essa função. E eu quero eu vou me encorajar aqui em dizer que não, o compliance não tem essa função como primordial. O compliance, e aí eu não estou falando de compliance criminal, tributário, não, estou falando de um programa de compliance estratégico geral dentro de uma companhia. Por que ele é instalado? Por que ele é implantado ali? E é óbvio, né, gente? Eu quero que vocês pensem que eu estou dizendo isso de um mundo ideal, tá? Esta fala que eu vou fazer agora é o mundo ideal. Qual é a natureza do compliance no mundo ideal? Não é aquela natureza que o sujeito recebe a intimação da Polícia Federal e no dia seguinte ele chama você e fala assim, implanta o compliance aqui para mim, porque eu preciso ir lá e dizer que eu tenho mecanismo de controle para me defender. Não, eu não quero isso. Porque assim, nós temos que pensar aqui para a gente poder criar e trabalhar os critérios de imputação. Então, para eu pensar nos critérios de imputação, eu tenho que saber qual que é o mundo ideal de um compliance officer. O que ele está ali para fazer? Por que eu estou dizendo isso? E até depois vocês me digam se vocês acham que isso está correto. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nós estamos no Brasil num momento que é o momento de criação desta doutrina e desta história toda de compliance. Eu preciso criar esse caldo de informações, esse caldo de estudo que me diga como agir na prática. E se eu, na prática, vou totalmente enviesada para o penal quando eu implanto compliance, na minha visão e na minha experiência, a efetividade desse programa vai ser limitada. Então, por isso que eu queria trazer isso para vocês, para a gente pensar que, claro, a gente tem aqui no Brasil inúmeras questões vinculadas ao direito penal que levaram as empresas a fazer e a tomar atitudes de compliance muito mais rígidas. Mas a gente precisa pensar que o compliance é muito maior do que uma responsabilidade penal do gestor. E o compliance, ele nasce... Claro, eu não vou fazer aqui uma digressão histórica, não vai dar tempo, mas enfim, o compliance, ele tem origem mais antiga, mas se a gente for pensar nos últimos 15 anos, ele está muito focado a transformação, pessoal, a transferência de responsabilidade do setor público para o setor privado no que diz respeito ao controle interno das empresas. Então, por que isso? E até tem vários autores que dizem sobre isso, mas a gente pode dizer que a questão da dificuldade do setor público ingressar nesses ambientes privados e entender os processos decisórios, entender as questões de governança, rastrear todas as situações, olhar para os processos. Então, tudo isso é difícil para o setor privado fazer de fora para dentro. Então, essa transferência de responsabilidade para o setor privado é muito na linha de entender assim, você vai ter que ter uma autorregulação. Você precisa ter uma autorregulação para se estruturar e fazer o seu sistema funcionar dentro da legalidade. Então, essa transferência, que nos últimos 15 anos é uma transferência muito importante, ela gerou uma necessidade nas empresas de gestão. Qual que é a necessidade da gestão? Não é vinculada
e interna às auditorias internas, controles internos, processamento interno. Não é isso, é um novo espectro que gerou a necessidade da criação de um novo núcleo interno de gestão. E esse novo núcleo, que é a natureza do compliance, né? Esse novo núcleo é que vai estruturar a essência do compliance. E a essência do compliance, ela nasce justamente para essa conformidade geral da empresa, não de poder de polícia, mas de conformidade de processos, estruturação de resultados viáveis, estratégia dentro dos riscos existentes. É um núcleo que assessora, e aqui é o meu ponto, tá? O compliance, ele tem uma natureza diferente de todos os outros núcleos da companhia. Porque se eu pensar no núcleo operacional, RH, jurídico, novos negócios, comercial, financeiro, executivo, controles, auditoria interna, todos esses núcleos, eles de alguma forma estão ligados ao core da empresa. Eles têm uma pontinha no core. O compliance, ele está acoplado a isso. Então, eu até pensei em colocar aqui, mas fica ruim de compartilhar. Mas se a gente for pensar num organograma, e a Olga está aqui, não sei se ela vai concordar comigo, mas se a gente for pensar num organograma, estou pensando na companhia inteira aqui, o compliance está aqui, ó. O compliance está em tudo. Só que ele não é o executivo. Ele tem uma atividade que é absolutamente de assessoria, de consultoria, de fornecimento de informações. Isso não significa que ele é menos importante, eu não estou dizendo isso. Só estou dizendo que ele não faz parte do poder decisório daquela companhia. E isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro, porque muita gente no Brasil quer que o compliance seja e tenha poder decisório. E eu sempre digo o seguinte, se você tem poder decisório, você vai responder como executivo. Compliance não é para ser o CEO da empresa. Não é para o compliance assinar todos os contratos, porque eu já vi coisa acontecer nessa linha. O CEO não assina nada se o compliance não assinar. Então, troca o CEO. Ele é que tem que assumir este poder decisório. O compliance não está lá para decidir por ele. E eu acho que já passou da hora da gente, eu sei que tem muita gente com receio no Brasil de responsabilidade penal, muita coisa aconteceu, mas já passou da hora da gente tirar essa carga do compliance que não é dela. Então, o meu ponto é a natureza do compliance, exatamente isso que a Cláudia está falando aqui. A natureza do compliance não é de participante ativo na governança. É uma natureza muito produtiva, mas ela tem intersecção com todas as áreas da companhia, só que ela passa pelo sentido estratégico. E quem vai decidir são as áreas específicas. Então, vamos imaginar que o compliance senta com o operacional. Eu quero me alongar um pouquinho nesse ponto, porque depois a gente fala de comissivos por omissão e toda aquela questão que o penalista dogmática adora, mas o fato é o seguinte, daqui é que eu vou tirar a conclusão lá. Eu preciso entender que o compliance ele vai sentar com o RH e vai dizer o seguinte, olha, nós temos um risco trabalhista. Então, que processo que eu posso fazer agora com o Covid? O que eu vou exigir? Vamos sentar junto, pensar num processo, vou exigir que o sujeito... eu vou deixar quem é de risco trabalhar ou não? Como é que nós vamos fazer? Vamos colocar... O compliance vai olhar e falar assim, olha, tem isso, você pode fazer isso. Quem vai decidir é o diretor de RH. Não é o compliance.
Ah, teve um problema, o compliance investigou. O compliance, na minha visão, tá? E eu não estou dizendo que a minha visão é a única e nem a certa. Na minha visão, o compliance, ele não pune ninguém. Sempre nos programas que eu trabalho, quem pune por sugestão do compliance é o superior hierárquico da pessoa, que é o gestor, não é o compliance. Só que é difícil da gente incorporar isso, porque isso é uma novidade. A professora Heloísa Stelita, ela até fala, não tem novidade nenhuma quando a gente pensa em setores de controle interno. Não, tem sim, tem novidade sim. E sabe por que que tem novidade? Porque a natureza é outra. Eu não estou falando de auditoria interna e nem de controles. E a Olga está dizendo aqui, é muito mais cômodo para os executivos delegarem a decisão para o CCO, lógico. Delega para o Compliance Officer e ele vai ser o executivo. Então, eu sempre brinco no curso. Então, vamos dar salários certos para cada função. Se a pessoa tem um risco maior, ela tem que ganhar mais. Então, se o Chief Compliance Officer vai fazer tudo e assinar pelo executivo, então ele tem que ganhar mais que o CEO. Então, na verdade, a gente precisa incorporar isso. E isso, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, é assim. Ah, mas lá o Compliance Officer tem algumas normas que são vinculadas à informação. E é isso que nós vamos falar aqui. Tem algumas normas nos Estados Unidos que são vinculadas à informação, que a gente não tem no Brasil. A não ser no crime de lavagem. Bom, então, esse primeiro ponto que eu quis trazer para vocês, a natureza do compliance, para mim, é uma natureza diferente do core executivo da empresa. Então, neste ponto, o compliance officer tem uma natureza diferente. E aí que vem a questão muito estudada, gente, vocês não têm noção do que tem de texto falando disso, sobre o problema da delegação. Delegação de poderes, porque toda vez que a gente vai falar do compliance officer, aparece essa questão de, bom, o CEO delegou para o compliance officer. Então, se ele delegou, ele dividiu a responsabilidade com ele. Ele permanece com responsabilidade, mas passa para o outro também. Então, ele tem ou não o dever de garante, já que passou para ele? Essa é a questão. Eu não vejo assim. Como eu disse para vocês, eu não vejo essa delegação feita dessa forma. Para mim, essa delegação é muito diferente do que passar parte do poder de vigilância, parte do poder de fiscalização. Para mim, não é isso. Para mim, é o seguinte, você tem um poder de vigilância como CEO da empresa. E hoje, você tem esse instrumento de gestão, que é o compliance, que é muito diferente de qualquer outra delegação que você vai fazer, porque é parte... Você delega parte do que você não pode fazer. No compliance, não. No compliance, você vai estruturar uma função totalmente diferente da sua função de vigilância. Você vai estruturar um núcleo que vai lhe dar informações necessárias para que você exerça o seu papel de vigilância. Mas você não passa esse papel para frente. Então, para mim, nesse caso que eu estou contando para vocês, que o sujeito não é administrador, ele é só compliance officer, ele recebe uma delegação e ele não vai ter a delegação completa de evitar o resultado. Por que que ele não vai ter? Porque eu acabei de dizer para vocês que o compliance officer, ele não vai decidir se o RH vai ou não receber gente com risco de Covid. Ele vai mostrar, ele vai ajudar nos processos, mas quem vai decidir é o diretor de RH. Porque se ele decidir, se ele quiser decidir, então ele tem que ser executivo e não compliance. Compliance não tem essa função. E isso é muito claro para mim, por quê? Porque se ele tiver essa função, ele desnatura dele em si, porque cria um conflito de interesses gigantesco. Em cada função dele. O compliance, ele tem um aspecto que nenhuma outra área da empresa tem, que é um aspecto de aparente neutralidade e imparcialidade pelo negócio.
ele vai batalhar isso para quê? Pela sustentabilidade do negócio. Então, se ele começar a agir como gestor, ele perde essa característica. E aí passa a fazer menos sentido para mim o compliance. Aí a professora Ana Paula falou aqui que passa a exercer a função de investigar e punir, passa a ser visto exatamente isso. Compliance não é polícia. Eu escrevi essa frase aqui. O compliance não é polícia, gente. E tem uma frase que a professora Luiz escreveu que eu discordo, que é: o compliance está lá para supervisionar as pessoas. Não, o compliance não está para supervisionar a pessoa. Ele está para supervisionar processos, procedimentos e estratégias. O compliance não está lá para supervisionar a pessoa. Então, ele vai, dentro dessa imparcialidade, neutralidade, pensar na sustentabilidade do negócio, a partir da adequação dos processos internos às regras de regulação e regulatório. Então, essa natureza do compliance me leva a concluir que a delegação é uma delegação diferenciada. Ele delega, ele determina que se faça determinada ação, mas ele não tem como delegar a evitação do resultado. Então, assim, para mim, eu brinco isso no curso de compliance. Se algum aluno meu for escrever um job description de compliance officer e colocar lá evitar crime, eu puxo o pé à noite. Essa pessoa vai ter medo depois, porque isso não se escreve num job description de compliance. Por que não? Porque, primeiro, o direito penal, código penal, não é tão eficiente para evitar crime. Vocês imaginem um sistema de compliance interno de uma companhia. Ele não está lá para evitar crime. Eu acho muito equivocada esta função do compliance colocada no job description. Você pode dizer que ele está lá para implantar um programa de compliance, escrever um manual de conduta, treinar pessoas, avaliar aquele programa de compliance de acordo com a efetividade dele. E aqui eu quero pensar em algumas coisas com vocês, que a gente precisa aprender a falar no Brasil sobre isso. Que é efetividade de compliance, que é medição. Cadê a valoração dos programas? Como que eu valoro isso? O que é bom, o que não é? Isso é muito, eu acho, e aqui nós penalistas vamos deixar claro, gente, para a gente é muito mais importante o compliance fazer isso do que ficar preocupando com responsabilidade penal. Sabe por quê? Porque na hora que eu precisar defender um gestor daquela companhia, eu vou pedir para o compliance cadê a prova da efetividade desse setor seu aí. Porque isso vai me ajudar a defender o gestor. E não o que ele se defendeu penalmente, efetivamente. Então, o caminho é outro. É por isso que eu fico pensando, o caminho é outro. Eu não posso pensar nisso, eu preciso pensar na efetividade. Essa efetividade vai me ajudar no penal, numa defesa futura, se necessária. Mas enquanto eu estou fazendo isso, eu tenho que deixar um pouco de lado essa coisa da responsabilidade. Porque senão eu turvo a visão ali. E o que é? E isso a gente vê muito, porque o sujeito vira e fala assim, mas isso vai me defender? Mas tem uma hora que você tem que falar assim, olha, deixa eu te falar, nós vamos fazer o compliance independente de defender ou não. Pera um pouquinho. Primeiro a gente vai ter um compliance efetivo, depois a gente vai ver o que isso vai te ajudar na defesa penal. Então a gente precisa olhar para essa questão. E o compliance officer, ele tem que olhar para isso de uma forma neutra, imparcial. Ele não pode ser gestor. Ele não pode querer o mesmo resultado que o comercial. Ele tem que querer resultados ligados à valoração do programa. E isso ele só faz se ele tiver a látere dessa estrutura executiva. E quando ele está látere dessa estrutura executiva, ele não consegue muito, ele não tem poder na mão dele, a não ser dentro do programa de compliance, de impedir resultados. O que ele tem que fazer, e em muitos casos ele faz, é informar o que de alguma forma está enviesado nas análises e monitoramentos que ele faz. E aqui eu já passo para o próximo ponto. Então, assim, nós falamos da questão do compliance, da natureza do compliance.
Aí, o que essa natureza interfere na forma de delegação desse poder para a criação do compliance e para a natureza da função do compliance officer? O job description tem que estar muito claro e muito bonitinho em cima disso, em cima dessas funções que são ligadas, vinculadas à gestão do programa de compliance. E não ficar falando de que evitar crime, evitar corrupção, isso daí não é. Turva a visão se eu ficar focando só nisso. Muito bem. Lógico que esse resultado vai existir, porque se é conformidade, vai ser conformidade em relação a tudo, né? E aí, eu tenho uma questão que é muito importante que a professora Heloísa coloca, que é a seguinte. Muito bem. O sujeito tem que dar informação. E o professor Schunemann, a Heloísa coloca isso, o professor Schunemann, eu não sei exatamente aonde que ele falou, mas eu já pego aqui. O professor Schunemann, ele coloca uma ideia de controle da informação. Então, o compliance, ele acaba tendo um controle da informação que muitas vezes o executivo não tem, porque ele dialoga com todas as áreas da companhia. E se ele não passa a informação para o executivo, isso pode alterar o viés da decisão do executivo, ou da não decisão, ou da omissão em relação a determinada conduta. Então, ele teria, na verdade, uma ideia turvada sobre a realidade, o executivo, por conta da ausência de informação. E o controle de informação estaria com compliance. Então, nesse caso, ele poderia responder por essa informação não entregue para o executivo. Eu não concordo com isso. Eu entendo o seguinte: crime comissivo por omissão, ele necessariamente nós vamos ter que trabalhar a relevância da omissão. Mesmo o artigo 13, colocando para a gente a conditio sine qua non, né, que a gente tem lá, mesmo ele colocando isso, e até o professor Marcelo acabou de escrever um trabalho, né, sobre essa questão da prova, né, na RBC Crim, né, que saiu, eu ainda não li. Mas a questão qual é? A gente tem que pensar que o anteparo da ação ou omissão do executivo faz diferença para a punição dessa conduta do compliance officer. Então, não entregar a informação, para mim, tem uma relevância reduzida penal, porque isso mesmo a Heloísa coloca no trabalho dela, página 224, dizendo o seguinte: a gente não sabe se recebendo essa informação, o que o executivo vai fazer. Então, para a causalidade, seja da ação, seja da omissão, ela tem ali um corte. Quem tem o poder e dever de evitar o resultado é o executivo. Eu posso até ter uma punição administrativa por não entrega dessa informação, agora penal não. Porque não é isso necessariamente que vai deixar de evitar, que vai evitar o resultado, vai deixar de acontecer o resultado. Mas é claro que eu também não sou ingênua a ponto de achar que o compliance officer não pode, em alguma situação, se aliar a outros funcionários e praticar uma fraude interna. E agir ou se omitir intencionalmente, querendo ajudar uma quadrilha interna que faça fraudes, que desvie valores. Mas não é disso que nós estamos falando, certo? Porque se a gente tem isso, então a gente tem uma responsabilidade penal do compliance officer nesta organização. Mas se ele está atuando na função dele efetiva e consultiva e assessorando o executivo, quem vai responder por qualquer corrupção que aconteça ali é o próprio executivo. E o professor Pritvitz, ele coloca um argumento de política criminal nesse caldo dogmático, né? Porque aqui nós estamos falando
de questões relacionadas à omissão imprópria. Então, o sujeito ele deixa de informar. E eu estou querendo entender se esse deixar de informar tem relevância penal. Eu entendo que não tem essa relevância penal porque esbarra no anteparo da responsabilidade do próprio gestor, administrador. É ele que vai decidir agir ou se omitir. Ah, mas essa informação pode fazer diferença para ele? Pode, mas isso no cenário da responsabilidade dele. E não como responsabilidade direta do compliance officer. Mas tem uma questão que o professor Pritvits coloca que eu acho que é muito relevante, que é a seguinte. Muito bem, se eu entender que a responsabilidade do compliance officer por corrupção, né, nesse caso que a gente está falando, por corrupção o sujeito não é administrador. Se eu entender que ele responde por falhas, por exemplo, no sistema dele ou por alguma omissão de controle no sistema, naqueles casos em que o próprio compliance descobre algum ato de corrupção interna, faz uma investigação, faz um relatório, entrega para o executivo vai para a autoridade. E essa autoridade, numa cooperação ou coisa assim, e a pessoa que praticou é punida, então o compliance officer também teria que ser punido por conta dessa falha do sistema, já que a corrupção aconteceu? Essa questão é tautológica na visão do professor Pritvits, porque se a gente for pensar numa questão de política criminal, ela inviabiliza a própria ideia de prevenção e estrutura de controles que o compliance deve fazer. Então, a gente precisa pensar nesta função do compliance como um todo, e não uma função num ato específico, ele tem uma função estratégica. De qualquer forma, qual é... Então, aqui a gente tem... Eu estava falando da questão da não informação, né? E daí eu coloquei no meio da história a questão do ato de corrupção que acontece por falha de sistema. Mas vamos voltar para a questão da não informação. Então, na minha visão, a não informação pelo compliance, em geral, não tem relevância penal. Não tem relevância penal para atos de corrupção. Eu estou falando de corrupção, tá? Eu já vou falar de lavagem. Porque lavagem é um pouco diferente a nossa regulação. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho um arcabouço legislativo no país que, na minha visão, nem o inciso 1º, nem o 2º, nem o 3º, a letra A, B e C do parágrafo 2º do artigo 13, caberia essa responsabilidade, caberia essa relevância. Então, não é por lei, por contrato, e aí é uma posição minha, tá? Por contrato, eu entendo que ninguém vai se obrigar a evitar crime sem embasamento legal. Então, vamos imaginar uma coisa assim. Eu escrevo no papel que eu vou evitar qualquer corrupção que aconteça aqui dentro dessa empresa. Se acontecer uma corrupção, só porque eu assinei esse papel, eu vou responder por omissão? Não, eu não entendo que é assim. E isso eu faço um cotejamento com a questão da lavagem. Se eu colocar no papel na lavagem que eu vou evitar a lavagem numa instituição financeira, faz sentido para vocês legalmente? Faz, né? Porque nós temos um embasamento legal em cima da lavagem, que é a informação de operações suspeitas, que tem regulação do Banco Central e da CVM para as empresas, para que elas tenham todo esse instrumental para evitar lavagem. Então, se coloca uma pessoa dentro de uma instituição financeira ou numa instituição listada no artigo 9º da 9.613 e fala para ela, ó, você vai olhar para isso. Eu quero que você evite operação suspeita aqui dentro. Nesse caso, eu não estou dizendo que a responsabilidade é automática. Eu estou dizendo que pode haver uma investigação
sobre a responsabilidade criminal. Mas não é automático. Tem que haver aí a análise da relevância da omissão. No caso da lavagem. No caso da corrupção, para mim, a legislação brasileira não embasa um contrato privado que diz que alguém vai ser responsável para evitar crime. Se essa pessoa é responsável para evitar crime de corrupção e ela não evita, isso não leva, na minha opinião, à caracterização da relevância penal pelo artigo 13, porque ela assinou o contrato. Não leva. E eu repito, por que, Marina, que não leva? Porque, para mim, um contrato privado deste teria que ter um embasamento legal que o sustentasse. E no Brasil a gente não tem esse embasamento, como a gente tem na lavagem, a gente não tem aqui na corrupção. Então, qual que é a minha opinião em relação à resposta que eu coloquei para vocês? E aí, antes de eu falar minha opinião, eu quero ler para vocês Tem uma decisão, que é uma decisão que foi muito falada e é uma decisão precedente na questão da responsabilidade do compliance officer. Ela é uma decisão do BGH, na Alemanha, que acho que é 2008, tá? 2007 ou 2008, deixa eu ver a data exata. E essa decisão é uma decisão de um caso que não é o compliance officer. O sujeito ele foi condenado, ele era o diretor jurídico responsável por algumas partes financeiras da empresa. E essa empresa tinha capital público, tá? E teve fraude interna e desvio de valores. Ele foi condenado porque ele teria se omitido no controle. Não é compliance officer, tá, gente? Não é. Só que o tribunal, num determinado momento dessa decisão, ele escreveu um obter dictum, né, que é alguma coisa após a decisão, que ele diz o seguinte, ó, eu vou ler para vocês. Uma orientação de tais características, ultimamente denominada nas grandes empresas de compliance, se aplica, entretanto, à vida econômica mediante a criação dos denominados compliance officers. Essa tradução é da professora Núria Pastor, que ela traduziu esse artigo. Tá? No âmbito de tarefas dos últimos, o âmbito de tarefa dos últimos, isso é o tribunal alemão falando, gente. O âmbito de tarefa dos últimos é o impedimento das infrações de direito, em especial também de delitos que se cometem na empresa e que podem gerar importantes prejuízos mediante os riscos de responsabilidade e de perda da reputação. Quer dizer, o tribunal, eu discordo totalmente dessa concepção dele. A tais encarregados corresponderá, em geral, um dever jurídico penal de garante. Isso aqui o BGH está dizendo. No sentido do parágrafo 13, que por coincidência também é da Alemanha. Parágrafo 1º do Código Penal, consistente em evitar aqueles delitos de membros da empresa que estão relacionados com a atividade desta. O BGH falou isso numa decisão que ele não precisava ter falado nada, porque não tinha nada a ver com compliance officer. Ele quis se manifestar sobre esse assunto nesse obter dictum, né? Que não fez jurisprudência. Mas, enfim, teve uma enxurrada de artigos, de críticas, de coisas em cima dessa decisão. Por que eu estou dizendo dessa decisão? Porque eu quis ler para vocês. Porque é uma decisão muito importante e tem gente, eu li em vários artigos dizendo que a decisão do BGH foi impunir o compliance officer. E não é isso, não é. O caso não é de compliance officer. Ele fez essa consideração pós-decisão, tá certo? Então não é que ele decidiu pelo compliance officer, o tribunal deu a opinião dele sobre essa questão do compliance officer. E depois, eu não conheço, pode até ser que tenha, eu não conheço que eles tenham aplicado esse conceito e punido algum compliance officer com esse conceito. Eu não conheço uma decisão que tenha aplicado esse conceito lá no tribunal do BGH alemão, tá certo? Mas ele se manifestou assim. E essa decisão foi replicada em muitas outras
em muitos outros estudos e trabalhos sobre esse assunto. Por quê? Porque ali o tribunal está dizendo o seguinte: o compliance officer tem que evitar o crime daquela empresa. Que é totalmente... eu não concordo com essa postura, eu não, por tudo que eu já falei aqui, tá certo? Então, o que eu penso? Em resposta à pergunta que a gente colocou aqui, que eu coloquei aqui. Qual é a resposta? O compliance officer, ele responde por omissão, né? Que aí eu tô falando de comissivos por omissão. Em caso de corrupção e lavagem de dinheiro, quando ele não é administrador, numa companhia em que ele implantou, ele treinou e ele faz o monitoramento e investigação. Ele, quer dizer, o setor de compliance dele. Resposta minha. Ele vai responder se ele participar diretamente do ato de corrupção. Pela função dele de compliance officer, na minha concepção, ele não responde. Não responde mesmo que ele tivesse omitido na informação. Mesmo que ele não tiver informado ou que alguma falha de informação tiver ido para o executivo. Por que eu entendo isso? Porque eu concordo com a teoria de imputação dos papéis sociais. Então, na verdade, que é uma teoria construída pelo Jacobs, que eu entendo que ela é muito válida nesse caso, porque qual é a função dele? Não é ali, ele não está ali para necessariamente passar e evitar crime. Ele não está ali para isso. Ele está ali para construir, dentro daquela empresa, as oportunidades certas sem que possam ter situações que levem a crime. Então, ele está ali para olhar para esses processos. E, consequentemente, ele vai evitar crime, mas a função principal não é essa. Então, eu entendo que não, ele não vai responder. E se tiver alguma questão administrativa ou civil, ele pode responder civilmente. Vamos imaginar que ele erre, vamos imaginar que ele seja negligente, vamos imaginar que ele tenha alguma postura equivocada que leve a uma responsabilidade da empresa. Ele tem que responder civilmente. Ele pode responder civilmente, mas no penal não tem relevância a omissão dele para a corrupção, na minha visão. E eu quero só deixar um disclaimer que é o seguinte: ele tem que se comportar do jeito que eu falei aqui. Porque se ele quiser ser um compliance executivo, aí eu não tenho como dizer a mesma coisa. Porque aí ele está executando. Aí se ele está executando e está tendo a estrutura do poder decisório, ele vai responder como outro que tem o poder decisório. E aí ele vai pegar sim esse poder dever de garante. Em relação à lavagem, então eu respondi em relação à corrupção. Em relação à lavagem, eu entendo que para casos específicos pode haver a responsabilidade do compliance officer em companhias específicas de negócios regulados que o compliance officer tem aceito, e aí a relevância da omissão dele, na minha opinião, é em razão de contrato embasado em lei ou regulação do mercado financeiro, que ele vai ser obrigado a informar operações suspeitas, estruturar sistemas, colocar o PLD para andar. E eu não estou dizendo que automaticamente ele vai ser punido ou vai ser punido criminalmente. Eu entendo que a própria lei de lavagem já faz esse escalonamento subsidiário. Tem uma multa administrativa e se houver uma investigação e ficar comprovada a relevância penal, aí ele pode ser punido penalmente. Mas eu não entendo que é automática. Mas existe uma possibilidade dele ser punido no caso de lavagem de dinheiro, se ele for a pessoa que assina os documentos em relação a essa proteção interna do PLD. Então, eu quis falar desses dois crimes, porque eu acho que eles são dois crimes que são muito diferentes tratados na legislação
E a lavagem tem já um avanço muito maior dessa estrutura regulatória. Então, acho que toda essa estrutura regulatória pode embasar uma relevância penal da pessoa que está dentro daquele negócio, certo? Eu queria finalizar dizendo o seguinte: a minha intenção, e como eu disse, eu estou ainda pensando nesse assunto, né? Eu não estou dizendo que tudo que eu falei está correto. Isso é o que eu penso até hoje e que submeter a vocês para que venham as críticas e venham as falhas desse pensamento. Mas eu entendo que para que a gente possa estruturar a responsabilidade do compliance officer, a gente precisa ter um pouco mais clara a natureza da estrutura de compliance dentro dos programas de gestão e menos relacionados ao compliance criminal, como a gente fala. Agradeço, quero muito ouvi-los, estou muito honrada de estar aqui e fiquei até um pouco nervosa com toda essa carga e essas questões difíceis de serem tratadas, e estou à disposição para ouvir o que vocês acham da minha explanação. Muito obrigada. Obrigado, professora Marina. Eu, quando comecei a pesquisar sobre omissão, não era um tema muito estudado assim, aqui no Brasil. E o interessante é que a posição de compliance, de oficial de compliance, foi o que despertou a omissão imprópria como um problema entre nós. Nem os problemas médicos, nem os problemas dos diretores, mas foi essa posição. Então, o que cabe a você entender o fenômeno, destrinchar esse fenômeno para nós e depois pensar se os elementos de imputação penais cabem nessa situação. Claro que o primeiro passo que você fez, eu acho que eu fiz várias anotações aqui, eu acredito que vários também fizeram, é tentar entender melhor esse panorama do que é o sistema de compliance e qual é a descrição dessa função de compliance, né? Porque nós costumamos ver na prática, e eu acho que já tinha conversado contigo em outra situação, onde tem uma posição hierárquica igual, a pessoa é o diretor jurídico e diretor de compliance, como se não tivesse um conflito de interesse nessa situação. E são várias as perguntas que chegaram. Eu queria só perguntar para você uma que é uma pergunta bem penal mesmo, mas é uma pergunta penal de... Marcelo, posso só, antes de você falar, eu queria falar uma coisa em cima do que você acabou de dizer, tá? Por favor. Primeiro, porque daí eu já... coisas que eu não falei, porque não tinha tempo, mas aí eu já vou na resposta. Job description. Eu adoro falar dos pilares de compliance para a efetividade dele. Se eu pegar o meu job description e colocar isso, eu não preciso colocar mais nada. Eu quero até ouvir as outras pessoas aqui que trabalham com isso assim. Então eu vou fazer mapeamento de risco, eu vou planejar estratégias em cima dos processos para mitigar esses riscos, eu vou treinar as pessoas, eu vou... Então assim, eu vou gerir o canal de denúncia, eu vou investigar. Se a gente pegar, na minha concepção, esse by the book que, na verdade, o DOJ ali e a SEC, eles têm isso já muito bem estruturado, né? Se a gente pegar isso e acoplar a realidade brasileira, dá para a gente fazer um job description que seja focado nisso. Então, essa é a primeira coisa que eu queria responder. E a segunda é dizer o seguinte: se tem um diretor jurídico que ele é o gerente de compliance, aí tudo que eu falei não vai valer para ele. Aí ele vai responder. É claro. Desculpa, só te interrompi. Bom, não, acho ótimo essa distinção inicial já, Marina, porque é uma distinção do fenômeno. No final, a gente deu um aumento para uma pessoa que era o diretor jurídico, como algumas vezes acontece na prática, e diz assim, agora você também cuida da boa governança. E tem um conflito de interesse nítido que pode acontecer, com todas as delegações que a empresa pode fazer contratando escritórios de fora e verificando
alguns atos que juridicamente devem ser consultados. Mas eu fiquei com uma dúvida inicial, que gostaria muito de ouvir você, que é a diferença dos deveres penais dos deveres extrapenais. Você diz assim, olha, um contrato regulamentado pelas relações trabalhistas não pode incumbir uma pessoa um dever com caráter penal, com natureza penal, para complementar aquele tipo que é descrito de uma forma só ativa, comissiva. Se não tiver uma regulamentação legal em outra ordem. Pelo que eu entendi é isso. Então, para lavagem de dinheiro poderia haver, talvez relacionado ao sistema financeiro também poderia haver, mas para a corrupção não há. A pergunta é, em relação a crimes ambientais, em relação a crimes contra a relação de consumo, haveria essa possibilidade de responsabilizar o compliance officer ou não? Porque não é um setor talvez tão regulamentado quanto a... Mas eu entendo, tá, Marcelo? Essa minha fala é uma coisa, como eu disse, né? É um negócio que eu penso. Para mim, no Brasil, a gente só teria isso com o mercado financeiro. Não teria isso em nenhum outro setor. Nem consumidor, nem ambiental. Só teria isso na PLD e mercado financeiro. E mercado financeiro, eu diria para você que seria o caso dos que estão abaixo do Bacen só, entendeu? Uhum. Que aí são os bancos e conglomerados financeiros. Porque eu não teria essa questão, essa regulação, esse embasamento legislativo que pudesse trazer legitimidade para este contrato privado exigir isso e, como consequência dessa exigência, um poder de garante, né? Um dever de garante, eu entendo que é para PLD, na nossa legislação, tá? PLD, sistema financeiro embaixo do Bacen e só. Na minha concepção, é só isso. Posso complementar a pergunta, Marcelo? Não sei se tem uma ordem. Eu não sei onde levantar claro, a mão. Aproveita já agora que começou e depois eu sigo as outras, então. Já chamei o ambiental, apareceu a Renata aqui no Compliance Ambiental. Vamos lá, Marina, então. é um prazer te reencontrar virtualmente. Muito obrigada pela fala, foi ótima e original, como sempre. E na linha da pergunta que o Marcelo fez, eu não sei se é uma boa pergunta ou não, mas foi um raciocínio que agora eu construí, me lembrando um pouco de algumas leituras. Eu queria saber a tua opinião do seguinte. Um dos comentários, uma das orientações que mais se faz do quanto não é vantajoso um compliance de fachada é justamente o fato de que, muito além do que cumprir a legislação, os programas de compliance serviriam como fontes de regulamentação. Dentre essas fontes, salvo engano, isso até é algo que eu li em mais de uma oportunidade vindo do professor Ziba. Esses programas, eles teriam um condão de criar verdadeiros deveres de cuidado. Não necessariamente, eu gostaria de te ouvir sobre isso, tu concorda ou discorda? Não necessariamente, concordo contigo plenamente que um cargo em si de compliance officer não traz responsabilidade para ninguém, até porque senão seria muito fácil pagar alguém para que fosse o responsável por tudo integralmente, né? Então, concordo plenamente, mas da tua fala eu só queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso, se tu entendes que então os programas de compliance nunca poderiam criar novos deveres de cuidado ou figuras de garante, independente da legislação, ou Não, se eu que mal compreendi a colocação, entendeu? Não, você está totalmente correta. Existe uma corrente importante que até o Pritves critica, que é essa corrente dizendo que essa autorregulação regulada, né, cria todo um cenário em cima das normas, né? O que eu vejo? Eu vejo uma diferenciação entre a criação dessas normas e essas obrigações internas
e a posição de garante para relevância penal. Então, o que acontece? Eu não vejo uma contradição entre essas duas coisas, porque eu posso criar uma norma interna dizendo o seguinte, olha, você não vai poder, vamos imaginar uma regra de compliance que seja mais severa do que a legislação em si. Imaginar uma regra dessa com PLD, prevenção à lavagem. Você vai dizer o seguinte, olha, tudo que for acima de 10 mil reais em dinheiro, nós vamos informar o COAF. Vamos imaginar isso. A legislação externa, ela não determina isso. Lá, a normativa do Bacen, ela tem toda, acho que é 3461, ela tem toda uma descrição em cima do que é a operação suspeita, certo? Então, essas operações suspeitas, você não é só valor, não é só dinheiro, 10 mil reais é um baixo valor, mas pode ser. Então, eu crio uma regra que ela é mais severa do que a regra criada lá fora. Isso não vai mudar o espectro, a moldura proibitiva da norma relacionada ao tipo penal. Mas ela vai dizer internamente o que eu tenho que fazer. O que vai acontecer em muitos casos, Renata, vai acontecer uma intersecção entre essas duas, entre esses dois modelos de proibição, o externo e as regras internas. Dentro desse modelo, eu vou ter que olhar e ver o que vale para aquele caso concreto. Mas ele não vai, na minha visão, tá? Ele pode criar uma interpretação do tipo, mas ele não vai criar um poder-dever de garante. Entendeu? Para o compliance officer. Ele pode criar esse poder-dever de garante, principalmente prevenção lavagem de dinheiro, para o CEO, para o executivo. Porque o sujeito escolhe fazer aquilo daquela forma, que é o que o Ziver fala, né? A crítica em relação a isso é a seguinte, se assim o for, o compliance está com os dias contados. Porque quem que vai ficar criando regra para depois ser punido com base no desrespeito à própria regra que o sujeito criou? Punido penalmente, eu estou dizendo, né? Então, por isso que tem que ter um equilíbrio, entendeu, Renata? A norma de compliance, isso é uma coisa que eu tenho batido muito aqui. Porque o pessoal acha que no Brasil, assim, você tem que ser mais real que o rei dentro das empresas. Não pode ser assim. Você tem que olhar a regulação e o negócio que você está trabalhando. Qual é o espectro de regulação que você lida? Você não pode ficar criando situações muito díspares da norma que existe no país, dentro, internamente, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, para mim tem uma diferença entre estabelecer essas normas e estabelecer posicionamento de garante em relação a condutas vinculadas à legislação. E aí vai ter uma relação entre o próprio executivo e o compliance officer. Como que vai ficar a responsabilidade dos dois? Vai ter que avaliar a atividade concreta para definir. Não sei se me fiz clara. Não, sim, eu entendo a diferença. Eu acho que sim, Marina. Eu acho que o que você está dizendo é que teria normas e deveres de naturezas diferentes. Algumas delas não teriam o âmbito de tutela para fins penais. Elas não criariam uma obrigação penal, mas sim apenas uma obrigação civil, né? Como a gente vê várias relacionadas a... Bom, que nem essa norma de direito trabalhista, que você diz, a pessoa pode ser demitida por justa causa, por descumprir uma determinada função, mas não teria lá. E o Tiago Caruso coloca aqui uma pergunta no seguinte sentido, dizendo que se o CEO tem uma capacidade, se eu entendi bem, Tiago, o CEO tem uma capacidade de posição de garante, ele tem um dever de cuidar de determinados atos que são realizados. Ele cria um sistema, como você disse, de assessoria, de consultoria e de supervisão de determinados fatos que estão sendo colocados. Essa pessoa que é oficial de compliance, ele deixa de comunicar um ato irregular que ele tinha previsto. Logo,
o curso causal aqui, Salvador, se interrompe, porque o garante não consegue ver aquela situação. É mais ou menos como alguém, não são palavras do Tiago, mas eu estou tentando aqui colocar em exemplos, né, mais comuns, cotidianos, talvez mais acessíveis, que é a pessoa está num disque denúncia e ela recebe aquela denúncia, ou está num ramal desses da polícia e ele precisa acionar uma viatura para ir àquele local. Se a pessoa se omite de informar a polícia, não vai ter como ser realizado depois aquela posição de garante a prestação de serviço naquela condição, né? Então, aquela pessoa que está na posição, diz o Tiago, de garante, age em erro, porque ele desconhece uma situação de corrupção. Ele desconhece aquela situação. A gente pode até exemplificar com exemplos, assim, com casos que são cotidianos no Brasil. Esse caso é muito... Essa pergunta dele é uma pergunta que eu também me faço, tá, Marcelo? Não sei se... A pergunta é muito pertinente porque ela diz respeito, na minha visão, é o seguinte, quem tem o poder-dever de garante, quem tem o dever de garante é o executivo. Só que o executivo está cercado de... Ele não consegue executar sozinho, né? Então, ele tem assessores e tal. Então, em relação a essas informações, monitoramento e tudo mais, ele depende disso, tá? Qual que é a minha visão? Que eu acho que é polêmica. É polêmica, tá? Eu entendo o seguinte, Marcelo, vê o que você acha. Esse dever de informação do Compliance Officer pode ser punido administrativamente, mas não vai ser punido penalmente, na minha visão, tá? E aí, vê o que você acha, que é o seguinte. O gestor, ele não pode ficar esperando na cadeira dele a informação chegar para ele. Ele tem que ter processos que tenham checks de informações aleatórias sobre os diversos assuntos os quais ele tem que fiscalizar. Então, ele é que é o responsável, e se ele não fez isso, a informação não chegou até ele, ele pode responder de uma forma ou de outra. O Compliance Officer só responde, na minha visão, em relação a essa não informação, se essa não informação estiver motivada pelo ato de corrupção em si, ou se esta conduta foi encadeada para que o ato de corrupção acontecesse ou para que ele deixasse de realmente ver. Então, eu só entendo que essa ausência de informação vai ser punida se realmente aquela pessoa que é o Compliance Officer estiver participando de alguma forma do ato de corrupção e das questões de corrupção, mas não por um ato de comissivo por omissão, não por omissão imprópria, porque ele não entregou a informação e o diretor não conseguiu fazer o papel dele, porque eu entendo o seguinte, a omissão imprópria é sempre um juízo hipotético, né? O nexo de causalidade numa omissão imprópria tem um juízo hipotético inerente. Então, a minha pergunta que eu faço é assim, se ele entregasse, né? Então, a pergunta que eu vou ter que fazer é, se ele entregar a informação, é certeza que o ato ia ser evitado? Na minha concepção, se ele entregar a informação, ele sempre vai ter o anteparo decisório necessário do sujeito que tem esse poder-dever e que interrompe, então, esse juízo hipotético, que não leva a responsabilidade dele. Eu não falei isso na hora porque é um negócio bem... É bem complexo, né? Porque, para mim, o que o poder-dever do administrador, o garante que é o administrador, ele corta esse juízo hipotético em relação à não informação, entendeu? Na minha visão, corta. Essa atuação dele corta. E corta não só porque ele pode fazer o que ele quiser com a informação, como por um outro ponto que eu acho muito relevante, que é o seguinte:
e que hoje acontece muito no Brasil. Os executivos, eles ficam esperando, sentado na cadeira deles, o que o compliance tem para dizer. E não é assim que tem que funcionar. Ele também tem que ter o checklist dele para perguntar, para buscar, para ir atrás. Isso faz parte da função administrativa. Então, além dele ter o juiz hipotético, que eu não sei se ele vai fazer com a informação, tem uma outra questão que é relevante para o penal, que é ele poderia conseguir essa informação de outra forma. E se ele é o garante, que a obrigação é dele. Então, ele não responde. Eu sei que é polêmico, mas na minha visão, o direito penal tem que ser subsidiário nessa questão. Ele não pode ampliar a responsabilidade, porque isso quebra a funcionalidade do compliance. Quebra, destrói a funcionalidade do compliance. Então, eu acho que por essas duas razões, a não informação... E tem mais uma coisa, Marcelo. Muitas vezes a não informação é posterior ao fato. E eu já vi procurador dizendo que vai processar compliance officer que não informar corrupção que ele viu na empresa. Eu falo, eu defendo esses compliance officer de graça. De graça. Porque eu nunca vi denúncia por corrupção de quem descobriu 7 dias depois que a corrupção aconteceu. Como é que é? Porque não informou? Que autoria e participação é essa? Não existe isso no Brasil. Então, assim, para mim, isso não dá para ser levado em conta para... E na maior parte dos casos é assim que funciona. Agora, eu vou te falar um exemplo que matuto muito esse exemplo na minha cabeça, que esse eu acho que é uma zona cinzenta. Imagina um caso que o sujeito é compliance officer e ele percebe que vai ser pago uma nota de 90 mil reais para uma empresa que não fez o serviço. Não pagaram a nota ainda. Mas no sistema ele viu que não tem serviço prestado. Depois, ele não fala nada para ninguém, porque passa a correria do dia a dia, não sei o quê. Pagam esse valor e depois vão perceber que esse valor era um valor pago para uma empresa a título de corrupção. Propina. Esse caso... ele não informou, passou batido, ele olhou lá no sistema, vamos imaginar, fez uma coisa aleatória. Ele não teria o condão de dizer paga ou não paga, ele nem sabe se ele falasse ia pagar ou não pagar, mas ele não falou. A verdade é que ele não falou. E a coisa aconteceu. Eu, para ser coerente, mantenho a minha posição que se não tiver participação dele nesse ato de corrupção, como compliance officer em si, a não informação, para mim, não seria suficiente para ele ser partícipe nem coautor pela questão do papel dele ali, que não é evitar o crime. Mas eu sei que é polêmico. Essa é a mais polêmica de todas, porque eu entendo que ele não responde por corrupção. Ele pode responder administrativamente, mas ele não vai responder por corrupção. Na minha concepção, não. Bom, Marina, eu acho que assim, todos nós concordamos contigo sobre essa questão de que não se pode criar deveres ilicitamente ou injustamente ao compliance officer, primeiro porque vai acabar com o sistema de compliance na medida que ninguém vai querer assumir a função de compliance officer. Também, eu acho que todos concordamos que não pode se esvaziar as responsabilidades dos garantes originários, colocando alguém criado para assumir responsabilidades sem ter capacidade de controlar processos e tudo mais. Mas ficam algumas dúvidas que chegam para nós aqui, um pouco sobre essa descrição de atividade, que você disse, compliance é um assessor e é um consultor. Nesse caso que você fala da nota, se ele não pediram para ele assessoria nem consulta, me parece que não teria responsabilidade. Mas depois você agregou mais um elemento, diz que ele é um supervisor. Monitoramento. Então que ele monitora, né, processos, procedimentos e estratégias. Tudo bem, você diz que para corrupção no contrato
não poderia se criar esse dever com natureza penal. Mas, por ingerência, não poderia ter uma responsabilidade no sentido que ele diz: eu vou verificar todos os procedimentos de saída de nota fiscal e eu vou trabalhar junto, na verdade, na emissão dessa nota fiscal. Será que tinha uma responsabilidade? Não, na verdade, o compliance ele trabalha com esses processos aleatoriamente, né? Ele não vai olhar todos, ele vai trabalhar aleatoriamente. Nesse caso que eu falei, que eu dei o exemplo, quer dizer, aleatoriamente ele pegou justo o que depois foi, você entendeu? Claro. Então, assim, ele não informou. O que ele fez de errado? Ele não informou. Essa informação poderia ter barrado o pagamento. Poderia, mas a gente não sabe. Então, dentro desse... E esse monitoramento, foi boa a sua pergunta, porque assim, a gente tem que entender que o compliance, ele é uma esfera meta-ações, entendeu? Ele não é algo que vai ver todas as notas, que vai ver todos os... Ele vai fazer processos aleatórios e trabalhar com esses processos. Então, por isso que é difícil você falar de responsabilidade no concreto, em alguns casos específicos. Nesse que eu falei, é um caso hipotético, eu nunca vi um caso desse acontecer. Eu criei na minha cabeça para pensar nisso. Mas a questão é, a função do compliance é estratégica. Ela é meta-operacional, entendeu? Então, isso também vai levar em conta na hora da responsabilidade, tá? Mas eu entendo que uma das principais questões é descrever a função para que você possa ter uma transparência até para quem está trabalhando. Porque muitas vezes quem está trabalhando vai ser CD, não quer ser um assessor, quer ser diretor. Então ele vai ser diretor e aí ele vai agir como diretor. E se ele agir... Porque tem mais uma coisa também, viu, Marcelo? Na minha visão, não adianta estar escrito no contrato e o sujeito agir diferente. O penal vai pegar o que aconteceu de fato. Ah, no contrato estava dizendo só que ele era o responsável pelo compliance, mas de fato ele agiu como gestor. Então, que eu acho que foi isso que aconteceu no mensalão, tá? No Banco Rural. Marina, foi excelente aqui a sua colocação. Para de chegar perguntas aqui, eu acho que tinha só uma que eu vejo no chat que poderia ser feita já. Foi uma das últimas, da Emília, que pergunta para você um pouco sobre tipicidade subjetiva e tipicidade objetiva da omissão imprópria. Que ela diz: você disse que a corrupção só teria como responsabilizar o compliance se fosse dolosa a participação dele na corrupção. E aí eu acho que ela pergunta, teria que ter uma previsão expressa de responsabilidade omissiva por culpa para responsabilizá-lo, então? Então, essa também é uma questão que eu já pensei bastante, porque se a gente for olhar, a gente também não tem a responsabilidade por culpa na lavagem, mas o elemento subjetivo da lavagem é um pouco mais amplo, né? Uhum. Olha eu falando já, que nem os procuradores da República. Elemento subjetivo mais amplo. Mas, enfim, eu vejo, Emília, que se houvesse uma previsão, uma tipificação da corrupção culposa, talvez a relevância penal da conduta do compliance officer pudesse ser tratada de forma diferente. Aí eu precisaria pensar melhor, mas o que de cara eu já digo o seguinte: quando eu falo de não relevância penal, eu estou falando da conduta objetiva. Então, se ela não tem objetivo, ela não vai nem para o subjetivo, entendeu? Porque o primeiro juízo é o objetivo. Então, se não tem essa relevância penal pela função, muito dificilmente vai ter, isso vai passar para a análise do subjetivo. Mas pode ser que tenha alguns casos, se tivesse uma corrupção culposa, que isso estaria. Mas eu não, a minha posição, ela
é anterior à análise do elemento subjetivo, tá? Tanto que eu não falei em dolo, porque eu não queria misturar isso. A questão é, toda essa análise que eu fiz é em relação ao aspecto objetivo. Quando eu falo que ele poderia ser punido se ele tivesse ali agido junto com outras pessoas para que aquela corrupção acontecesse, eu não estou nem falando do elemento subjetivo ainda. Eu estou falando das circunstâncias fáticas. Então, mas eu concordo com você, Miriam, que se eu tivesse uma corrupção culposa na legislação brasileira, talvez eu pudesse aumentar o espectro de responsabilidade do compliance officer, sim. Teria que pensar nisso. Eu acho que tem mais 2 perguntas, Marina, se não for causar um incidente familiar. Não, de jeito nenhum, filho. Aqui não, pode. Que é uma da Ana Paula, a professora Ana Paula, que diz o seguinte, se não perderia um pouco da eficácia, se eu entendi bem, a efetividade geral do programa, se nós retirando esse dever do compliance officer, não também diminuiria a efetividade geral do programa no sentido de dificultar ou impedir que a empresa se beneficie das mitigações penais previstas na lei anticorrupção. E com isso, já junto aqui, Marina, uma observação que você bem faz sobre a imputação da omissão imprópria, que até hoje não está muito claro na doutrina se o dever do garante é impedir o resultado ou evitar o resultado. E também se a imputação da omissão imprópria exige certeza ou alta probabilidade de que evitaria o resultado. Então, nós temos vários problemas penais de origem para depois olhar esse fenômeno complexo que você nos traz. Eu sempre costumo dizer o seguinte, a questão da... Aqui eu vou responder o que a professora Ana Paula colocou. Ela quer saber o seguinte, a omissão ou negligência do compliance officer comprometem a efetividade do programa de modo a dificultar ou impedir que a empresa se beneficie das mitigações. Então, o que eu penso, né? A depender do tamanho da companhia, do amadurecimento do programa de compliance. Então, assim, a gente tem muitos fatores, na minha visão, que interferem nesta omissão ou negligência. Muitas vezes, ela é uma omissão ou negligência que decorre de circunstâncias muito próprias daquele negócio ou de circunstâncias que acontecem naquele momento da empresa. Então, eu acho, Ana, que a gente deveria avaliar, tem que avaliar muito o caso concreto para ver se isso realmente vai retirar a efetividade geral. Se a gente for olhar, por exemplo, a Siemens, que teve todos esses problemas que teve, a SEC o DOJ deu um desconto gigantesco para a Siemens por conta do compliance, mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu. Então, quer dizer, lógico que teve falha, lógico que teve negligência no programa geral, mas mesmo assim ficou comprovada essa efetividade. Então, eu acho que pode ser que sim, a minha resposta é pode ser que sim, mas não é automático. Tem que avaliar o caso concreto, porque a efetividade geral do compliance não passa necessariamente para essas questões que ocorrem pontuais. Acho que tem uma análise de valoração, aí uma valoração que dá para fazer, que você faz independente dessas omissões. Agora, é óbvio, né, que isso eu vejo muito, assim, um setor tão novo, ele depende muito da cabeça do setor. Então, o compliance officer, ele é determinante na efetividade. Então, nesse caso, eu acredito que um compliance officer negligente, muito provavelmente, você vai ter um compliance não efetivo, porque o sujeito não tem, né, a firmeza para fazer. Então, acho que pode ser que sim, mas tem que avaliar o caso concreto. E a questão que o Marcelo colocou, eu vou dizer o que eu penso, tá? Impedir, para mim, nem Código Penal impede, nada.
impedir, para mim, é uma palavra que não deveria caber nesse caso. A questão é evitar. Por que evitar? Porque daí você vai naquela frase máxima que é fazer tudo que estiver ao seu alcance para evitar o resultado, não para impedir. Porque se não impedir, você tira um revólver e tira na pessoa para ela não fazer aquilo. Você tem que estar ao seu alcance para evitar. Agora, você não evita tudo porque não é Deus. Então, assim, vai acontecer corrupção nas empresas, vai acontecer conduta indesejada. Agora, você tem que mostrar a sua pastinha. Eu brinco com os clientes. Cadê a sua pastinha? A sua pastinha é o que você fez para isso não acontecer. Põe a pastinha lá na hora que você precisar mostrar. A evidência está aqui. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, mas aconteceu. Então, eu acho que é evitar, em primeiro lugar. E segundo, a questão que você falou, qual que era a segunda? Eu já esqueci, não anotei aqui. Eu acho que era simplesmente de que não se sabe exatamente o que é omissão, não é pacífico na doutrina, se é impedir o resultado ou evitar o resultado, e depois para imputar o resultado ao omitente, não é também certo se precisa uma alta probabilidade de evitação do resultado ou a certeza, como dizia, por exemplo, Azzali na Itália. Eu vou te dizer assim, essa pergunta eu não tenho resposta. Porque acho que não existe, né? Uma resposta muito clara. Mas assim, eu sempre tenho umas respostas minhas polêmicas, né? Mas essa pergunta é a minha, assim, em relação à omissão, porque eu gosto muito desse tema, eu tô, assim, muito gostando desse tema da omissão. Essa pergunta é, para mim, a pergunta-chave, sabe? Porque o que acontece? É daí, Marcelo, que vai sair critério de imputação importante para discutir a racionalidade, entendeu? E a gente fica muito nessa probabilidade ou certeza. Eu acho que tem ali um caldo para a gente espremer para colocar 1, 2, 3, 4, sabe? Colocar o que dá para espremer dali que não vai ficar focado nessa dicotomia. Mas eu não tenho essa resposta, eu vou estudar mais ainda e depois eu conto. Ótimo. Eu acredito que já está bem avançado o nosso horário aqui, deu mais de 1h30 de encontro, e a gente costuma acolher bem os nossos palestrantes que trazem ideias tão instigadoras para nós, não fazer um exercício aqui até de resistência física. Acredito que são várias questões que ficam para nós pensarmos. Marina, você instigou muito aqui a fonte dos deveres de garante entre todos nós. É tema de objeto de pesquisa de algumas pessoas que estão aqui na sala e vai ser objeto de discussão também num dos encontros da aula do mestrado e do doutorado. Nós temos uma grande curiosidade em ver o texto esse que você está produzindo. Se sair a tempo, nós... coragem, né? Se eu tiver coragem de publicar, porque é tanta coisa polêmica que eu vou até colocar aqui o meu e-mail, porque eu quero ouvir. Se alguém tem críticas, pode fazer, tá? Eu já coloquei o meu e-mail aqui. Se alguém não quiser perguntar, quiser me mandar e-mail, eu agradeço. Ótimo. A Renata está dizendo aqui, então, que coragem não falta a você para enfrentar esses temas, e eu sou Maria também, dizendo que inteligência, perspicácia, boa observadora também não falta. Nós esperamos, sim, poder ler esse texto, e certamente a descrição do fenômeno vai nos ajudar muito a perceber melhor qual é a incidência que o direito penal tem sobre essa situação, se o complemento do artigo 13 é suficiente para a imputação dessa responsabilidade ao compliance officer, e em que casos teria essa imputação, quando se soma posição de direção ou apenas com a posição de compliance officer. O Alexandre está dizendo aqui que gostaria de discordar de você em alguns pontos, mas
Hoje ele não pode porque ele está numa função muito melhor. Mas fica tranquilo, Alexandre, eu espero, vou ter o prazer. E ainda põe o professor Miguel no meio para mediar a nossa discussão. Ótimo, bem lembrado. A Marina Obrigada, junta duas grandes cabeças na sua formação escolar, né? O professor Miguel Reale, que foi o orientador da tese na USP, e o tempo de pesquisa na Alemanha com o Klaus Oxin. Então, fica o nosso agradecimento, Marina, pelo esforço que você trouxe aqui de ter clareza nessa ideia, de instigar várias outras questões, e a nossa grande curiosidade por esse texto que está sendo produzido. Muito obrigada, gente. Acredito que vai ser bastante útil para todos nós, na prática e na ciência penal também, para pensar outras questões. Agradeço também muito a presença de todos que estiveram aqui conosco. Fica o nosso convite para o próximo encontro, que vai ser com uma professora que foi citada algumas vezes aqui, a professora Heloísa Estelita, que vai trazer uma reflexão no próximo encontro sobre a reforma dos crimes contra a ordem tributária. Então, várias questões vão ser abordadas quanto à tipicidade objetiva, subjetiva, quanto à extinção da punibilidade. Nós vamos divulgar depois nas redes também esse próximo encontro. Muito obrigado, Marina. Muito obrigado pelos beijo, presentes, abraço para as pessoas que todo colocaram mundo. questões. Professora Ana Paula Ávila, Renata, muito obrigado, Thiago. Obrigado aqueles todos que vieram aqui e que fazem esse encontro se manter vivo, como já esteve tão vivo no primeiro semestre. A gente começou esse segundo semestre com a professora Suzana Aires e estamos continuando agora com a Marina, e a ideia é que, enquanto durar o nosso período de quarentena, estaremos sempre juntos aqui nas quartas-feiras à noite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa noite para vocês. Beijo, obrigada pelo convite. Foi um prazer.